Seja bem-vindo ao Investor Talks. Eu sou Natália, Head de Relações com Investidores da Exceed. Eu estou aqui hoje com o Alexandre Stefan, que ele é sócio da SP Ventures, gestora de Venture Capital com foco em investimentos e early stage em negócio do agro, para falar um pouquinho sobre a nossa AgTech com rodada aberta na plataforma AjetBov. O Alex, ele já possui mais de 30 milhões de dólares investidos em 17 empresas dos setores alimentício e agropecuária. Possui mais de 10 anos de experiência em fundos de investimento, sendo membro do conselho de várias empresas de tecnologia e agtechs. Foi, inclusive, diretor da Aqua Capital, o maior private equity da América Latina focado na cadeia de valor do agronegócio. Ou seja, ele é um especialista quando o assunto é inovação para o agronegócio. Alex, seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, iniciando esse bate-papo, como que você conheceu a JetBov e quais os pontos principais que fizeram a chamar a sua atenção para você iniciar esse investimento. Obrigado aí pelo tempo, Natália, pelas palavras. Acho que você me valorizou aí talvez um pouquinho mais, mas de fato já tenho aí um bom tempo, né, acompanhando o agronegócio. Comecei a minha carreira acompanhando empresas mais maduras, que acabam sendo mandato de private equity, e trabalhei durante um tempo como diretor comercial de uma companhia, né, no mundo aí dos pescados, e fazem 6 anos que eu acabei mudando um pouquinho o foco, indo para esse mercado de startups, ainda na mesma cadeia do agronegócio, já vislumbrando, e ainda existem muitas ineficiências, por mais que nós aqui no Brasil sejamos extremamente eficientes em algumas das cadeias, grãos, frango, né, porco, mas ainda tem muito para ganhar em produtividade, e a tecnologia é uma parte fundamental para trazer esse tipo de ganhos ao longo dos tempos, né, e manter essa vantagem competitiva que a gente tem aqui no Brasil dentro do agronegócio, né? Então, a JetBov, ela faz parte do nosso portfólio, é uma tese que a gente conheceu o Xisto já tem mais de 5 anos. O Xisto é um cara que largou toda a carreira dele na indústria de software para realmente se dedicar a esse projeto. Então, ele está com, né, o que a gente aqui como fundo chama 100% de skin in the game, se não mais, né? Atacando uma cadeia onde nós, do Brasil, né, na pecuária, somos um dos grandes produtores mundiais, porém, diferentemente da cadeia de frangos e porcos, que são cadeias onde o Brasil também é extremamente eficiente, na cadeia da pecuária a gente ainda tem um espaço muito grande para ganhar eficiência e tentar chegar perto de um Estados Unidos, né? Coisa que estamos longe ainda. Então, tem muita coisa para se melhorar, né? E a gente entende que a tecnologia e o que a JetBov acaba proporcionando, trazendo como produto, pode ajudar, né? A JetBov sozinha, de forma alguma, vai alterar o ecossistema, mas a gente acha que ela é um catalisador, né? Junto com melhores práticas de manejo, junto com melhor nutrição, melhor prática para cuidar do pasto, né? E a JetBov, acho que ela traz as ferramentas para que estes pecuaristas sejam os mais antigos, sejam essa nova geração, muitas vezes o filho que está assumindo do pai. A gente vê um caso, é muito bacana ver a base de cliente, que muitas vezes é marido e mulher, a mulher tocando mais a parte administrativa, financeira, o marido tocando o campo, e sem as ferramentas que a JetBov acaba trazendo, fica difícil, muitas vezes, de você entender os resultados do que você está executando em campo e, consequentemente, poder escalar novas práticas e etc. Então, a gente acompanha há bastante tempo, investimos desde a primeira rodada da companhia. Eu, particularmente, participo das reuniões de conselho, e a gente, enfim, hoje está bastante satisfeito com os resultados obtidos pela companhia. A gente sabe que a JetBov é a maior no que faz, então, com foco, ela está focada em gado a pasto, né? Com uma ferramenta SaaS, sem custo de implementação, e ela hoje é a maior, mas ainda com market share muito pequeno, né? Temos menos de
3% de market share do mercado, então tem muito espaço para crescimento, e estamos bastante satisfeitos aí com a jornada que ela vem conseguindo conquistar. Eu queria entrar um pouquinho mais em detalhes das dores do mercado, porque a gente tem muitos investidores que não são do agronegócio, né? Então, eles não entendem muito a real dor e como que a Jetbov, com as soluções, pode sanar essas dores. Então, falando um pouquinho de todo o levantamento que a gente fez do lado de cá, a gente tem problemas na coleta de dados em campo, né? Vou dar uns 3 exemplos, mais ou menos, basicamente. Que é uma tarefa difícil, existem inúmeras variáveis que afetam o resultado do produtor, variáveis relacionadas aos animais, tem questões sanitárias envolvidas nisso. Tradicionalmente, a vida toda, basicamente, isso é feito usando papel e caneta, compromete dessa forma a dinâmica de gestão das fazendas, tornando o processo lento, pouco confiável, isso dificulta, inclusive, tomadas de decisão. Então, isso é um ponto importante da gente, pelo menos, entrar um pouquinho mais e entender, de fato, assim, tangibilizar um pouco essa dor do mercado. O cálculo do custo do animal, que é uma coisa também um pouco gritante, o fazendeiro costuma calcular o peso do animal, mas as análises financeiras e econômicas, elas acabam se perdendo, por falta de inteligência, por falta de gestão, você vê o pecuarista vendendo para frigoríficos, mas sem saber se está tendo lucro ou prejuízo, e também a má gestão do uso de terras, que é um desafio enorme você aumentar a produção de carne por hectare de maneira sustentável. Então, olhando para essas 3 frentes, se você quiser entrar um pouquinho e falar um pouco mais sobre essas dores, que de fato, assim, qual é o real prejuízo sem as soluções da Jetbov hoje que a agropecuária enfrenta, se a gente for considerar esses 3 elementos? Perfeito. Vou começar pelo último, tá? Acho que o tema ESG é extremamente importante. E eu acho bacana de falar, porque se você começa a ler globalmente, o boi ele acaba sendo o vilão, né? Todo mundo coloca a culpa no boi, né? E aí a solução, qual que é? Não, vamos comer carne plant-based, né? Gente, isso não é verdade, não é viável. Carne plant-based é oriundo de grãos. Grãos também consomem terra, então grãos também está consumindo fertilizante. Sem dúvida nenhuma, o boi ele tem um efeito, né? Mas o que a gente precisa conseguir fazer não é aumentar a quantidade de bois, e sim fazer com que este rebanho que temos no Brasil seja mais eficiente, que dentro de um determinado tamanho de área a gente consiga engordar mais rapidamente o animal, usando termos leigos aqui, né? Usando menos recursos, né? Então, existem, obviamente, outras tecnologias que estão saindo no mercado, que ajudam, têm o objetivo de diminuir a ruminação do animal e, consequentemente, emissão de CO2 e tal. Isso, no final, não faz parte do que a gente está olhando aqui, mas se a gente participar de um mercado onde a gente vê os pecuaristas mais profissionais, que eles fazem rotação de pasto, que eles trabalham com, né, sementes de boa qualidade, tratando bem o pasto, são pecuaristas que têm 10, 15, 20 vezes mais produtividade do que um pecuarista normal. Então, o cara está produzindo 20 vezes mais usando o mesmo recurso, né? No sentido, vamos falar aqui de sustentabilidade, né? Recurso natural. Então, tem uma grande pegada, e uma parte relevante do último roadmap da Jetbov foi em trazer ferramentas que ajudem ele a controlar a qualidade do pasto, o rotacionamento do pasto, para ajudar o pecuarista a poder tirar mais produtividade, e, consequentemente, mais rentabilidade, ao mesmo tempo que ele está sendo melhor para o meio ambiente, porque no final ele está produzindo mais, consumindo o que ele já consome hoje dos recursos naturais, vamos chamar assim, né? É incrível como a gente vê, conversa com experts, que realmente tem gente que não trata o pasto, e tratar o pasto não é caro, realmente não é um manejo complexo, não requer um equipamento que poucas pessoas têm acesso, né? São coisas que são razoavelmente simples de serem feitas, né? Enquanto a gente vê que tem muito pecuarista que ele literalmente larga o boi no pasto, não maneja, não trata o pasto, e uma simples mudança dessas,
né, pode fazer com que você venha a ter produtividade 5, 10, 15, 20 vezes maiores, né? E muitas vezes, eu acho que aí onde a JetBov pode ajudar é que se você não consegue comparar, você nunca sabe quão pior você está ou melhor que você está. E dentro da JetBov a gente acaba tendo esse tipo de análise e consegue enxergar, inclusive mostrar para produtores que ainda não estão, vou usar a palavra, tecnificados, né, que esse é um caminho passível de ser feito, factível, que não consome tanto capital e que gera retornos financeiros extremamente altos com uma tomada de decisão como essa, né? Então, a ferramenta traz essa capacidade de análise. Tá? Primeiro ponto que você tinha trazido era em relação aos Coleta controles, né? de dados. Coleta de dados, né? Realmente hoje, né, o sistema hoje ele funciona offline, porque muitas das fazendas às vezes estão em áreas que não têm acesso à rede Wi-Fi, e isso é extremamente importante. Então você consegue coletar todos os dados no meio do nada, vamos chamar assim, e quando você chega em algum local que tem acesso à internet, aí ele sobe para a nuvem, né? O que acontece é que sim, hoje esse manejo e essa coleta de dados, ela é feita muitas vezes por profissionais que não são os mais qualificados, né, tecnicamente falando, e então você tem muito erro humano, você tem perda de informação, você tem retrabalho, porque depois todo esse caderno tem que acabar chegando na sede da fazenda ou até em casa, né? E você tem que reboletar tudo isso se você for utilizar essa informação para fazer algum tipo de cálculo, análise no Excel, e aí você tem uma segunda oportunidade de erros humanos, né? Enquanto que com a JetBov você tem de uma maneira super simples e fácil todas as tomadas de dados, né? De maneira com que não seja manipulável e automaticamente já está, vamos dizer assim, loadado na nuvem assim que você tem acesso à internet. Se a fazenda tiver acesso à internet é instantâneo e, consequentemente, esses dados eles servem como base para o sistema como um todo na melhor tomada de decisão, né? Entender, né, momento de vender, momento que pacote de animais não está gerando o tipo de ganho que deveria gerar, né? Questão de doenças, e já conectado ao fluxo de caixa, né? O que a gente vê é que os pecuaristas, muitas vezes, eles tomam decisões realmente sem saber o lucro do animal, porque ele não faz uma conta de alocação de matéria-prima, alocação de mão de obra, né? Ele faz uma conta mais simplificada, que é caixa no fim do mês, né? E quando você olha um ciclo de um boi em crescimento, até você vender ele para o frigorífico, você comprou ração várias vezes, essa ração vai mudando de preço, sobe, cai um pouco, né? Então, você poder tomar a decisão, tanto do momento de venda, como entender que aquele rebanho, né, ele, olha, chegou, já não está ganhando o peso ideal, acho que é melhor eu vender agora, me capitalizo e começo um novo ciclo. Só dá para fazer quando você tem, ponto que a gente acabou de falar, acesso às informações corretas. São decisões que você acaba tendo que tomar com certa frequência, então os dados sempre atualizados, né? E de maneira simplificada para você poder rapidamente olhar, chega no fim do dia, já toma uma decisão e não ter que ficar gastando tempo em fazer análise e reanálise, né? Então, também traz esse benefício para o pecuarista, que eu acho que eu acabei endereçando o segundo ponto que você tinha trazido também. Alex, a gente tem aí, em relação ao número de clientes, aproximadamente 3.600 fazendas no Brasil, América Latina, África, Europa. Dessas 3.600, todas integram a plataforma com dispositivos tipo Brincos do Boi, Balança e outros sistemas de monitoramento e clima. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas soluções em específico e o perfil dessas fazendas, né? Se a gente está falando quantos por cento são o tamanho dessas fazendas, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses clientes, se você tiver esse conhecimento aí. Claro.
E eu acho que assim, o interessante, você fez um ponto que eu acho que é muito interessante, né? Tem fazenda em Moçambique, em Angola, na Bolívia. A gente não tem uma ferramenta em espanhol, por exemplo, para um cliente na Bolívia, né? Então eu acho que demonstra como é um, vamos chamar, um mercado oceano azul, né? Porque a pecuária existe praticamente em todo lugar do mundo, né? E se esses clientes estão chegando até a JetBov e até aceitando usar uma ferramenta que está em português, não é nem a língua, é porque claramente ainda não existe ninguém que trouxe uma solução alternativa que ou seja, ou tenha o mesmo custo competitivo ou a facilidade de utilização. Então, a gente entende que é uma ferramenta extremamente versátil, né? Porque uma equipe pequena aqui no Brasil, a gente tem conseguido atacar outros mercados internacionais que acabam sentindo a necessidade de ter um sistema de gestão, né? Em termos de perfil de cliente, eu acho que é interessante que o engajamento da base de clientes, ela tem desde clientes com 50 cabeças até clientes com 2.000, 3.000 cabeças, né? Então, não existe necessariamente um ponto de falar, olha, só cliente a partir de X tamanhos de cabeça é que faz sentido, né? A gente já viu clientes com 50 cabeças utilizar super bem a plataforma e tirar muito valor dela, e a gente, ao longo do caminho de jornada dele, dentro da plataforma, inclusive conseguir ver com números a melhoria na eficiência da operação. E a gente já viu cliente com 500 cabeças que não conseguiu, comprou a ferramenta e não conseguiu ter a disciplina de utilização da ferramenta. Tá? O que a gente consegue ver claramente é que quem compra a ferramenta, utiliza, mantém uma disciplina de utilização, upload dos dados, né? A gente vê claramente a melhora na atividade deste pecuarista, né? Então, com o passar do tempo, os dados que a gente vê numa base consolidada de clientes são muito claros, né? Mas eu acho que o produto ele está pronto para todo tipo de pecuarista, e o pecuarista ele também tem que entender que sim, você ter uma ferramenta dessas, um sistema operacional para sua fazenda, né, ele também requer que você dê atenção a ele, né? Existem até fazendas que são menores, que têm um ajudante, que ajudam esse pecuarista, que às vezes tem uma segunda, né, atividade comercial, profissional, vamos chamar assim, né? Muitos deles às vezes são zootecnistas, têm uma clínica veterinária e não têm o tempo suficiente, às vezes eles trazem esposa, filho, ou até um ajudante para tocar isso, funciona super bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também que tem alguns clientes que acham que essas informações são tão cruciais para eles que eles se sentem um pouco desconfortáveis de deixar uma outra pessoa manipular o sistema, e aí, por uma questão de tempo, acabam se perdendo e não conseguindo dar os updates no sistema, e aí realmente o produto, o sistema, não consegue entregar necessariamente o valor todo que pode entregar, né? E aí, com isso, a gente também veio trabalhando o produto, né? A JetBov trouxe uma questão de aprovações internas, questão de liberação, então você consegue trazer com que alguma pessoa que você não quer que olhe a parte financeira, mas o operacional pode olhar, você tem esse tipo de solução, né? E, consequentemente, os que conseguiram evoluir para isso utilizam super bem a plataforma e todos estão super satisfeitos, né? Você pega reviews sobre os clientes que têm alto engajamento, todos adoram a plataforma, dizem que aqui realmente entrega o que ele, pecuarista, precisa, né? Então, o que a gente tem visto existem outras plataformas no mercado, né? E as outras plataformas muitas vezes se focaram mais em fazer coisas midiáticas, em botar palavras bonitas, e fala de blockchain, e fala de rastreabilidade, coisas que o pecuarista nem está pronto ainda, né? A gente aqui na JetBov, a gente se focou muito em ter um roadmap que a gente ouve, ô pecuarista, o que você precisa? Não adianta eu querer falar de uma necessidade que ele vai ter em 2050, mas ele não está preparado hoje para utilizar aquilo. Então a gente foca muito em soluções que no final resolvem as dores atuais do pecuarista e que ele está capacitado a trabalhar e não um sonho futuro. Alex, você tem algum case que vocês conseguiram mensurar esse crescimento?
Com certeza. Eu não vou ter os números na vírgula, mas eu acho que pode ser um case bacana de conversar com o Xisto, potencialmente até pedir para esse pecuarista fazer uma live ou uma entrevista onde ele consegue quantificar e tangibilizar todos os benefícios que ele acabou tirando da plataforma. Falar do modelo de negócio de plano de assinatura, que possibilita a JetBov já ter um registro de receita anual recorrente de 5,6 milhões. E eu queria que você falasse um pouquinho desse modelo de negócio. A gente entende que o mundo do software, no passado, ele era muito focado em vendo licença e depois cobra uma receita recorrente. E o mundo evoluiu para o que a gente chama de SaaS, né? Onde a licença ela começa a ser menos cobrada e os clientes começam, que no final é muito melhor para o cliente, né? Onde ele começa a pagar uma mensalidade a partir daquele momento, né? Óbvio, aí a forma de mensalidade, tem empresa que se fechar mais tempo, dou desconto, contrato mínimo de 12 meses, aí tem várias formas de fazê-lo, mas sim, é uma subscrição sem custo de licença, né? Isso é muito mais, muito mais interessante para o cliente no final do dia, porque ele no final reduz o investimento necessário para a implementação. A parte boa é tudo na nuvem, né? Então, antes também você tinha aquela questão, fica num computador físico, hoje está no app, né, no celular, na nuvem, você pode estar viajando para o Japão, você continua acompanhando o teu sistema e atualizando o seu sistema, então entendo que a gente, dentro da JetBov, está 100% alinhado com as tendências globais do mundo de software, né? Então, a gente segue esse tipo de precificação, tem funcionado muito bem, e é por isso que a gente vem conseguindo crescer a receita, tanto recorrente como o faturamento da companhia ano a ano, né? E eu não vejo por que isso deveria mudar, com base também no fato de que o nosso market share aí de mercado, como você falou, a gente tem 3 mil fazendas, 2 mil clientes, né? Vários clientes acabam tendo mais do que uma fazenda, e existem milhões de pecuaristas aqui no Brasil. Então, assim, o mercado é muito grande, então ainda tem muito para buscar. Falando um pouquinho do plano de investimento pós-captação Exceed, a gente tem o aumento da capilaridade através de parceiros, através de parcerias. Quando a gente olha para parcerias, a gente olha a capilaridade que ela já atingiu, linkando a América Latina, África, Europa, como que vai ser esse planejamento? Você tem ideia como é que é esse planejamento voltado para parceiros e onde que isso está alocado, né? Se a gente está focando mais em parcerias voltadas para o Brasil, aumentar a capilaridade no Brasil, qual é o direcionamento disso? Hoje, o foco das parcerias ainda é Brasil, né? Como toda startup, você primeiro testa, ajusta o modelo, a hora que o modelo está funcionando, aí você começa a escalar, né? Então, vamos primeiro fazer no Brasil para potencialmente depois que a gente tiver entendido exatamente a melhor forma de estruturar essa equipe de parceiros, e depois não é só estruturar, não é só fazer a venda, depois da venda é como que você faz o treinamento da plataforma, como que você mantém, né, esse CS engajado com o cliente. Aí, quando isso estiver pronto, você pode potencialmente expandir isso para outros mercados, tá? A estratégia de parceiros foi a gente começou a se basear num case muito famoso, a turma da OMI, né, trabalha muito com os próprios contadores sendo parceiros, né, como se fossem até franqueados, digamos assim, né, um case que tem muito aí lives e entrevistas do fundador contando um pouco desse modelo, que é um modelo que no final foi uma grande bênção para a companhia, porque eles conseguiram aumentar a capilaridade comercial com uma base de custos muito baixa, ponto um, né? Então isso faz com que você fique mais eficiente na venda, teu CAC fica mais barato, mas ao mesmo tempo eles começaram a ter estes parceiros sendo muito mais próximos dos clientes do que se você tivesse somente uma equipe interna e, consequentemente, conseguindo também melhorar o nível de serviço, o nível de engajamento do cliente. A estratégia aqui é um pouco parecida, porque, como a gente comentou anteriormente, a gente vê que o cliente que consegue engajar na ferramenta, ele vê ganhos, né? Então,
A história toda, quando a gente começou a bolar uma estratégia de ter um canal como esse, é como eu consigo estar mais perto do cliente. E vamos lembrar, a pecuária brasileira está espalhada por esse pequeno Brasil aí, que mais do que um país é um continente, né? Às vezes, para você sair de uma fazenda e ir para outra, você demora, numa mesma região, você vai demorar 2, 3 horas, né? Então, era impossível, humanamente impossível, né, a JetBov ter uma equipe em todo lugar do Brasil para servir da melhor forma possível estes clientes, dar o melhor atendimento. A estratégia de parceiros é você usá-los para que eles usem o conhecimento que eles têm do cliente, né, para primeiro abrir esse lead que você não necessariamente estava chegando, de uma forma mais escalável, mas também ajudar este cliente a usar melhor a plataforma e, consequentemente, extrair mais valor, mais rentabilidade, mais eficiência, o que para a JetBov, obviamente, é uma referência circular, que esse é o cliente que nunca sai, sempre vai estar renovando o seu plano de assinatura, né? Então, é dual, servir melhor o cliente, chegar mais rapidamente em clientes que a gente não estava chegando, de uma forma com que eu tenha uma estrutura de CAC mais barata, porque é uma estrutura de não custo fixo, e sim de custo variável, oferecendo um serviço melhor para o cliente. Então, acaba sendo um ganha-ganha para todos. Alex, como investidor, quais aspectos você considera mais relevantes numa startup para fazer a sua análise e você tomar a decisão de investir? Perfeito. Sim, eu sempre olho o tamanho de mercado, né? Aqui a gente está falando de um mercado que é gigante, de bilhões e bilhões de reais, a pecuária brasileira. A gente sempre olha se aquela ferramenta ela realmente está vindo para resolver uma dor, né? Se talvez a forma que a gente faz assim, qual a razão para essa empresa existir, né? Se os clientes que usam hoje a plataforma, eles deixam de ter, amanhã desligamos a plataforma, causa um impacto na vida desses clientes? E aqui é a mesma coisa, assim, hoje quando você pega a base de clientes que estão utilizando a plataforma e tem engajamento, se você desliga o sistema amanhã, eu acho que dá bug na operação, né? Então, é praticamente como se você desligasse o seu internet banking, assim, eu não sei o que eu faço, porque faz uns 5 anos que eu não vou numa agência bancária, por exemplo. Então, a gente vê que sim, resolve uma dor e que se a gente tira aquela ferramenta, a gente atrapalha a vida do cliente. A vida do cliente se torna pior e ruim, né? Ponto 3, a gente sempre olha a equipe, né? E aí, ou a gente tem uma equipe, no nosso entendimento, um xisto que vem com um histórico de indústria de software, com um histórico da atividade de pecuária na família, né? Então, realmente, um cara que largou a sua profissão inicial para tocar esse projeto, então a gente fala skin in the game, e a gente foi complementando a equipe com know-how, conhecimentos específicos. Então, a gente tem o nosso líder de vendas, que é um cara que veio de empresas tradicionais de SaaS, então trouxe vários processos, padrões, KPIs, acompanhamentos para ajudar, né, na equipe de pré-venda e venda. Então, acho que esses são 3 grandes pilares que a gente olha, né? E aí a gente acaba fazendo análises complementares, né, de quem são os concorrentes, e a gente vê que as grandes empresas de software, que provavelmente são possíveis compradoras, não têm ferramentas ainda para este grande mercado brasileiro, né? Então, desde Oracle, SAP, até TOTUS, Softplan, e por aí Sankhya, e por aí vai, né? A gente vê também que já houveram movimentos das próprias corporações do mundo da pecuária, sejam empresas de saúde animal, empresas de nutrição animal, que já fizeram movimentos fora do Brasil na pecuária para ter sistemas como esse, porque no final isso ajuda eles a venderem melhor, né, para os seus determinados clientes. Aqui no Brasil a gente viu um movimento similar, porém não na pecuária, e sim na indústria de porco, né, onde um sistema muito similar à JetBov para a indústria de suínos foi comprada pela Cargill, né? Então a Cargill, que é uma corp do setor, já fez um movimento em suínos.
e essa ferramenta, se eu não me engano, está expansionando, agora fazendo uma expansão para frangos, né? Então, em algum momento, alguém provável pode ter interesse em também fazer um movimento em pecuária, né? E aí eu acho que também olhando um pouco como perspectiva de saída, porque eu como investidor financeiro imagino que quem está aqui acompanhando isso como investidor anjo, participante do crowdfunding, né, também vislumbra vender a sua participação, a gente entende que existem alguns caminhos de saída que fazem sentido para a companhia. Alex, como membro do conselho da JetBov, de que forma você contribui para o sucesso do negócio? Falando um pouco do conselho, eu sei que o Christopher participou aqui de uma live com vocês e deve ter o vídeo gravado. O Christopher é um investidor internacional, né, participa de um fundo internacional, também muito nesse mundo do early stage, assim, e traz uma visão bem financeira e uma visão de internacionalização, uma visão de como estão os mercados globais. Eu, como investidor, trago local e especializado no agro, acho que eu trago muito esse know-how mais específico do mercado local. A gente, obviamente, também tem no conselho o André Rome, ele vem acompanhando a empresa desde o começo da jornada, a Ace está lá também, que também está desde o começo da jornada, então trazem visões diferentes, e por último a gente tem como membro externo, né, um grande especialista em pecuária, que é o organizador do Rally dos Sertões, então, que aí é um cara que realmente entende muito de pecuária em si, né? Vamos chamar assim. Então, a gente buscou o tempo todo, que é o Maurício, tá? Maurício Nogueira, então super conhecido aí no mercado. A gente buscou formar um conselho muito complementar, porque muitas vezes eu vou trazer ideias que podem fazer sentido, vai ter gente que vai levantar a mão e falar, putz, legal esse ângulo, mas e se a gente pensar por isso? Então, não acho que dentro do conselho a gente tenha alguém que resolva todas as dores da companhia e todas as necessidades. Eu acho que a gente tem um conselho extremamente complementar e com experiências diversas, backgrounds diversos, para que as melhores decisões sejam tomadas e, né, que o conselho venha ajudar o Xisto e a equipe do dia a dia a tomar as melhores decisões com visões muito diferentes, porque aí a gente costuma chegar num denominador comum que costuma ser melhor do que você ter um ângulo de visão muito similar entre todos os participantes do conselho. Alex, e para a gente finalizar aqui, eu queria que você desse uma mensagem para os investidores da Exceed que estão analisando a JetBov, para que de fato você contribua aí para a tomada de decisão deles. Olha, o que eu posso falar para vocês que estão contemplando o investimento na JetBov é que o Xisto, como CEO e fundador, vai ser difícil vocês acharem algum empreendedor tão engajado quanto ele, que acredita tanto no que está fazendo, que se sacrifica na física, família, em prol da companhia, né? Entendo que a gente está num momento super positivo, onde os últimos meses da companhia, a gente inclusive chegou no break-even técnico, vamos falar assim, então não é uma companhia que está mais queimando muito caixa, buscando encontrar uma razão para existir, buscando encontrar, né, um ICP, né, o cliente fit, a gente já tem tudo isso, né? Então o capital que vem nessa rodada realmente é gasolina, ou diesel, ou álcool, enfim, como vocês queiram, ou até eletricidade, né, no caso do mundo atual, para continuar a crescer a companhia, mas não em busca de achar alguma coisa. Então, entendo que é um investimento com um perfil de risco talvez inferior a outros investimentos early stage, né? O que, obviamente, pode ser uma tomada de decisão importante, né, de cada indivíduo na hora de fazer um investimento. Alex, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua presença aqui no evento e agradecer a sua contribuição. Para você, investidor que está assistindo, a JetBov está com rodada aberta na nossa plataforma. O valor-alvo de captação é de 1,5 milhão. A rodada já atingiu quase 50% em pedidos de investimento e tem caminhado super bem. Então, você consegue acessar através do nosso link e investir de forma online, regulada, completamente segura, a partir de R$ 5.000. O nosso time de relações com investidores está à total disposição para você sanar suas dúvidas e seguir com o seu investimento. Então, tchau, tchau, pessoal. Bons investimentos.